Nayara. Aula de hoje: a história do teatro. O conceito de teatro, como o conhecemos hoje, surgiu na Grécia Antiga, provavelmente no século VI a.C., em cerimônias religiosas em homenagem a Dionísio, deus da festa e do vinho, que tinham grande importância social. O termo grego teatron significa lugar para ver, pois nas festas dedicadas a Dioniso, em que era celebrada a colheita da uva, havia música, danças e apresentações de um coro fantasiado, composto pelos cidadãos da cidade e às vezes pelos visitantes que chegavam para a celebração. Essas apresentações dos corais foram tomando a forma de encenação, cujo tema eram histórias de heróis gregos conhecidas através dos mitos transmitidos de geração em geração. O texto teatral. As cenas que vemos prontas no teatro são montadas a partir de um texto que costuma trazer todas as orientações das ações, chamados de textos teatrais. Assim, os textos desse gênero textual apresentam enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Os momentos da ação estão divididos em atos e os atos estão divididos em cenas, descrevendo mudanças de cenário ou personagens. Gêneros teatrais caracterizam as peças dramatúrgicas. Uma delas é o gênero comédia. Essa temática popular usava o riso provocado por situações cotidianas como forma de crítica, principalmente em assuntos relacionados à política e às diferenças sociais. Um dos principais dramaturgos de comédia da Grécia Antiga foi Aristófanes, que privilegiou o uso da ironia e da sátira. Ele escreveu muitas obras famosas que inspiraram diversas releituras ao longo da história. Entre elas estão os Acarianos, os Cavaleiros, as Nuvens, as Rãs e a Assembleia das Mulheres. A ironia é uma figura de linguagem muito usada no teatro, em que se diz o contrário daquilo que se quer realmente expressar. A sátira é a técnica artística ou literária que ridiculariza os vícios e as imperfeições de instituições, costumes e ideias da época em que foi produzida. Ao longo da história da humanidade, muitos outros gêneros de comédia surgiram, cada um com a sua especificidade. Uma delas é a farsa, muito comum na Idade Média. Ela se caracteriza por mostrar situações cômicas extremamente exageradas, sem sutileza alguma. Na farsa, o riso deve ser aberto e surgir das situações absurdas em que as personagens se inserem. O mais interessante é que tais situações são tratadas de forma normal pelas personagens, o que torna a farsa inusitada e extremamente improvável. Um dos grandes representantes desse gênero é Gil Vicente. Comédia dell'arte, uma forma de teatro que, apesar de ter surgido na Itália durante a Idade Média, desenvolveu-se durante o Renascimento na França. Tragédia. A tragédia clássica é considerado o gênero teatral mais antigo, uma forma pura de teatro, pois suas histórias trágicas eram consequências das paixões humanas representadas por meio de personagens nobres, heróis mitológicos, deuses e semideuses. Essa capacidade do público de absorver as emoções encenadas foi denominada catarse, considerada uma forma de purificar e expressar os sentimentos. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a catarse é uma purificação da alma por meio da descarga emocional de um trauma. Ópera. A ópera é um gênero teatral musical em que o texto, chamado libreto, pode ser total ou parcialmente cantado por solistas, acompanhados de coro e orquestra. A ópera pode ser trágica, chamada então de ópera séria, ou cômica, denominada ópera bufa. Derivado da ópera e da opereta, o gênero teatral musical surgiu no final do século XIX. As apresentações usam a dança e a música com temas cômicos e românticos para narrar a história. A Broadway, avenida da cidade de Nova York, é famosa pelas grandes produções de espetáculos musicais que chegam a ficar em cartaz por vários anos e depois fazem sucesso no resto do mundo. Máscaras teatrais. Não se sabe ao certo quando a máscara passou a ser usada no teatro. O uso da máscara como artefato teatral remonta ao teatro primitivo, desde a Idade do Gelo e a Idade da Pedra. No entanto, nesses períodos, a máscara, juntamente com outros artefatos como peles de animais e cenários rudimentares, era usada geralmente como parte de rituais alegóricos mágicos, como se a pessoa que a usava estivesse sem identidade no momento
momento de uso. Tragédia grega. Sua função era levar o público a se identificar com o drama vivido pelas personagens e, dessa forma, promover a catarse dos espectadores. A catarse na Grécia Antiga era a libertação daquilo que é estranho à essência ou à natureza de um ser e que, por esta razão, o corrompe. Comédia grega. Diferentemente da tragédia, a comédia grega representava personagens de classes menos privilegiadas. Por isso, a tradição a chama de personagens rebaixadas. Geralmente, eram personagens comuns da cidade apresentadas de forma caricaturada. Por meio de cenas comuns do cotidiano, esse gênero de teatro grego promovia o riso e levava o público a refletir sobre importantes aspectos da sociedade, como a crítica aos falsos pensadores que estavam surgindo na cidade, os chamados sofistas. Teatro no. Criado no século XIV, no Japão, a palavra no quer dizer talento ou habilidade. Nesse tipo de espetáculo, o protagonista sempre utiliza uma máscara, enquanto os demais mostram um rosto, salvo quando a personagem é feminina. São utilizadas danças, músicas e poesias para encenar dramas líricos. Outros tipos de máscaras teatrais são a máscara neutra, a máscara expressiva e a meia máscara. Observe as máscaras expressivas do artista Saul Stenberg. A atividade que faremos desse conteúdo é criar uma máscara teatral com expressões, utilizando apenas o rolinho de papel higiênico. Você pode molhar para deixar ele mais manuseável. Obrigado por terem assistido.